Bom dia, turma. Hoje nós falaremos sobre etnia e modernidade. Nós vamos buscar aqui compreender os aspectos da diversidade cultural. Essa diversidade étnica e a coexistência entre os povos, eles marcaram a história da humanidade em diferentes espaços geográficos. Os conflitos étnicos, o preconceito, a intolerância, elas também acompanharam a trajetória do ser humano e, na grande maioria das vezes, eles foram sempre justificados por pressupostos como a ideia de uma superioridade cultural, com diferenças religiosas e direitos de uma nação sobre um determinado território. O que a gente vai buscar compreender aqui, que o nosso estudo em relação a esse tema vai tentar nos abrir os olhos, é que por trás desses conflitos étnicos, religiosos e culturais estão, na realidade, jogos de interesses econômicos, políticos e disputas territoriais. Nessa unidade, a gente vai explorar essa questão étnica para adentrar a questão étnica no Brasil e para poder, nas aulas seguintes, entender as diversas culturas e que estão atreladas aos conflitos, tanto na atualidade do mundo quanto do nosso país. Nos primórdios da história da sociedade humana, o indivíduo ele se identificava basicamente com o seu clã, a sua aldeia, o lugar onde vivia. E as chances desse indivíduo conhecer valores e características diferentes eram extremamente reduzidas por conta principalmente da mobilidade. E era dado pouco contato entre um grupo e outro. Esse relativo isolamento, ele levou cada grupo a criar seus próprios mecanismos de sobrevivência, de defesa. Cada grupo, cada aldeia, digamos assim, ela criou sua própria forma de transformar a natureza, sua própria forma de viver em sociedade. Isso fez com que esses grupos desenvolvessem crenças, costumes, formas de se comunicar, seus próprios idiomas, manifestações culturais, artísticas, seus costumes. Tudo isso resulta e origina, então, no mundo as mais diversas culturas, uma variada quantidade de culturas. No decorrer da história, o contato entre esses povos é quase que sempre relatado como choques, como assimilações culturais, e são intensificados em virtude principalmente das migrações, das guerras, do desenvolvimento e do crescimento comercial. Sobre o choque entre culturas e o etnocentrismo. Para a gente entender o que é esse choque entre culturas e o etnocentrismo, é preciso a gente relembrar os conceitos que a gente já estudou nos anos anteriores sobre etnia e cultura. Quando a gente vai falar de etnia, turma, a gente está falando dos elementos do processo de construção da identidade de um grupo sociocultural. Esse grupo étnico, ele agrega pessoas que vão partilhar ali dos mesmos laços culturais ou biológicos e se identificam umas com as outras, ou são identificadas como tal por outros grupos. O encontro entre duas culturas comumente provoca avaliação recíproca da cultura do outro, normalmente feita a partir da cultura do seu eu. Ao analisar a cultura do outro, a gente tende a considerar a própria como referência, como ideal e como correta, julgando assim, na maioria das vezes, a cultura do outro como errada. E afinal, o que é essa diferença entre etnia e cultura? A gente falou agora sobre o conceito de etnia, a gente precisa entender que toda vez que a gente vai falar de etnia, a gente está falando de um grupo social, de pessoas que compartilham, na grande maioria das vezes, tanto sua história quanto a sua cultura. E quando a gente fala de cultura, a gente está, na realidade, falando do conjunto das manifestações de um grupo. Elas podem ser artísticas, sociais, linguísticas. A gente pode dar como exemplo a música, os rituais religiosos, a língua falada. E um exemplo que pode ser citado aqui, mais próximo de nós, digamos que a cultura afro-brasileira. É uma cultura que se desenvolveu a partir da miscigenação de dois povos, através da migração para um país que não era um país vizinho, não era um país do seu próprio continente, mas desenvolveu-se uma cultura.
E aí, afinal, o que seria essa visão etnocêntrica? A visão etnocêntrica é uma visão que serviu e, infelizmente, até os dias atuais, continua servindo para tentar justificar a opressão das comunidades étnicas, a conquista dos povos e de territórios, o controle do poder do Estado por aqueles que se consideram superiores aos demais, tenta justificar aí práticas preconceituosas, racistas e excludentes. Na história do mundo, nós estudamos grandes massacres, grandes tragédias ocorridas principalmente por conta dessa visão etnocêntrica. E aí a gente fica